Sou Marilise Einsfeld e desde pequena me sinto como professora. O que mais gosto é interagir com as pessoas, compartilhar conhecimentos e assim aprender sempre mais. Ministrar cursos e treinamentos é um prazer e uma alegria para mim. E faço isso há quase 60 anos. A constelação familiar, ela atua de uma forma científica. Não tem nada a ver com religião, não tem nada de místico. Sempre me envolvi em trabalhos voluntários nas comunidades onde morei. Em todas as minhas atividades estava a vontade de agregar algo novo para a vida de outras pessoas e também aprender com o que as pessoas compartilhavam comigo, suas histórias de vida, desafios e sucessos. Percebi que cada pessoa traz o seu destino. E quando conheci as constelações familiares, vi que é a forma mais eficiente de compreender qualquer tipo de conflito em relacionamentos. Consegui estudar constelações familiares por alguns anos diretamente com Bert Hellinger na Alemanha. Como a minha formação sempre foi só com a Escola Hellinger, eu estudo na Alemanha desde 2013 e aqui no Brasil também, sempre com os Hellinger, né? Ainda continuo estudando e confio em Sophie Hellinger, que leva os ensinamentos e a prática das constelações a muitos países do mundo. Fiz constelações em mais de 300 grupos em várias cidades do país, inúmeras palestras e participo de alguns projetos em que se utilizam as constelações no sistema prisional. Uma grande experiência no Amapá e em Santa Catarina. Sou uma multiplicadora da Hellinger Schule, ministrando workshops, treinamentos e cursos para que muitas pessoas conheçam e se utilizem das constelações familiares como uma abordagem vivencial e prática no seu dia a dia. Então, vamos começar o nosso tema de hoje. Eu proponho que vocês peguem agora lápis, caneta, papel, o que vocês quiserem, porque acredito que nós vamos ter oportunidade de fazer algumas anotações, de ter algumas respostas. Inclusive eu já tenho meu caderninho aqui. As perguntas que vocês tiverem, vão colocando aqui no chat ao lado. A Fernanda vai me ajudar nisso, fazendo uma compilação das perguntas, para que a gente possa responder e interagir com vocês. Sempre que possível, quem fizer a pergunta que vai ser respondida, vai ser convidado para falar aqui, ao vivo, na tela cheia, para todo mundo poder conhecer e a gente poder fazer esse trabalho com maior interação. Então vamos lá. Pedagogia sistêmica foi um tema sugerido por vocês no seminário anterior que tivemos. E eu acredito que é um tema agora bastante oportuno e bastante complexo também. Justamente pela época em que nós estamos agora, em que a escola não está acontecendo. Eu estou bastante acostumada a fazer workshops, seminários, palestras, falando sobre a pedagogia sistêmica, da postura do professor, do lugar do professor, como o professor vê a família e o aluno. Mas até agora não tínhamos nunca passado por uma situação assim. Eu fui procurar subsídios. Durante essa semana, eu reli alguns livros do Bert, procurei em outros autores algo que me trouxesse uma resposta sobre a época que estamos vivendo agora. Eu não encontrei. Porque é algo novo. Então, nós podemos olhar hoje
para o que conhecemos de pedagogia sistêmica, juntando com as novas informações que temos. Por isso, as perguntas que vocês vão fazer vão ser muito preciosas. Alfredo, eu vou pedir para você diminuir o som no seu computador, por favor. Isso. Assim talvez fique mais limpo. Você poderia tirar deixar o som bem baixinho no seu computador? Porque nós estamos na mesma casa. Ok. Então, o que eu tenho para trazer para vocês? Os professores na escola sempre foram confrontados com o que os alunos traziam de casa. Nós sabemos, como educadores, que os alunos trazem para a escola a sua família e as questões da sua família. E nessa pesquisa que eu fiz agora, nesses dias, eu me deparei com um pouco de um trabalho transgeracional. O autor chama-se Joseph Campbell. E ele traz algo bem interessante, que as nossas crianças hoje, numa idade entre 10 e 15 anos, estão convivendo com 4 gerações. Os pais, na faixa dos 30 anos, os avós, que são jovens, na faixa dos 50, 60 anos, e os bisavós, na faixa dos 70, 80 anos. Cada uma destas gerações traz informações da sua história de vida. E o nosso aluno hoje, nesta idade, entre 10 e 15 anos, convive com informações que vêm de 4 gerações. Então, nós sabemos que os alunos trazem para a escola o que está acontecendo em casa, eles trazem as questões, os conflitos, os dramas familiares para a escola, assim como trazem informações transgeracionais, de pelo menos 4 gerações diferentes, diferentes formas de agir, de aprendizado, de convivência. E agora, o que acontece nesta época em que o aluno está com seu aprendizado em casa, online, e a escola, como ponto de encontro, acabou. Não está acontecendo. Era para a escola que ele trazia todas essas questões. Era o professor que olhava junto com o aluno para os dramas familiares. E agora a escola, que era esse ponto de encontro, não acontece. Como a escola se posiciona agora, nesses meses, estamos nessa transição, e que os alunos estão estudando em casa, e que os responsáveis são os pais. Uma das queixas que nós tínhamos antes, até acontecer essa pandemia, uma das queixas das professoras era assim, parece que a mãe quer que na escola eu seja a mãe do seu filho. Aquela mãe que ela não pode ser, que ela não consegue, que ela não está em condições de ser. E a mãe, a reclamação que ela nos dizia, parece que a professora quer que eu seja. E agora é o que está acontecendo. Os pais estão com mais esta responsabilidade e não estão preparados. Então, isso eu gostaria que vocês agora compartilhassem conosco, coloquem as suas perguntas, os seus depoimentos, as suas questões sobre isso. Como é que os pais estão lidando com essa questão e eles não foram preparados para isso?
Claro, nós educadores, professores também não. Mas que sobrecarga esses pais estão tendo? Nós sabemos que existe uma modalidade de estudo em casa, né? O school, homeschool, isso. É o estudo em casa, em que os pais ensinam seus filhos. Porém, para isso, os pais são preparados. Há treinamento, há um tempo de preparo, há um tempo de preparação dos pais para tudo que vai acontecer. Para a rotina, para todas as possibilidades de dificuldade de aprendizado, de conteúdo. E agora os pais não foram preparados. De repente, eles se veem em casa com a obrigação de acompanhar os filhos nas tarefas de escola, sem que ninguém tenha ensinado para eles como fazer. E eu gostaria que vocês, que são educadores, dissessem aqui para nós, como é que vocês estão lidando com isso? Como é que a escola está propondo algo para os pais? Se é que está propondo. Como a escola está acolhendo esses pais? Eu pensei e preparei algumas possibilidades de debate com vocês, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Quais são as maiores dúvidas e as maiores dificuldades que vocês estão encontrando agora como educadores? E não só com relação aos alunos e à família dos alunos, mas também a vocês como educadores. Como professores, nós também somos filhos. Como professores, nós também temos uma família. E como educadores sistêmicos, nós sabemos que as famílias sempre são as famílias certas para nossos alunos. Como vocês estão lidando com isso agora? Alguém gostaria de comentar? Alguém gostaria de passar para nós uma experiência, um aprendizado, ou mesmo uma pergunta de uma dificuldade? Só um momento, Marilise, por favor. Tem pessoas que não se identificaram, eu já pedi. Tem uma pessoa com 6, PUJDZ, já pedi pelo chat. Então, por favor, se identifique e coloque o seu nome. Obrigado. Por favor, Marilise, continue, desculpe. Ok, obrigada. Você pode interromper quando for necessário. Alguém que está comentando transferência de responsabilidade da educação dos pais aos professores. Dou aula para professores e eles comentam a situação acima. Me desculpe, Magda, não entendi exatamente do que se trata essa transferência de responsabilidade da educação dos pais aos professores. Você gostaria de falar aqui, de fazer a tua pergunta aqui? Talvez possa esclarecer melhor? Podemos te chamar, Magda? O Alfredo consegue identificar onde está a Magda? Se você consegue. Estou procurando. Pedi para iniciar o vídeo. A Magda iniciar o vídeo.
Magda, por favor, pode fazer a sua pergunta, Magda. Ative o seu som, Magda. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou te escutando sim, eu só não estou vendo você. Vamos ver se o Alfredo consegue colocar você aqui em tela cheia. Ok. Marilise, eu não dou aula para crianças, mas eu dou aula para professores. E eles, inclusive, eu dei aula esse final de semana, aula online, né? E eles me disseram o seguinte, eu conversei justamente essa pergunta, quais são as dificuldades que eles encontram no dia a dia? E o que eles falaram bastante foi dessa transferência para os professores. É como se os pais largassem os alunos na escola e quisessem que a escola tomasse conta dos seus filhos, sabe? Talvez agora, com essa situação de... A gente sabe, infelizmente, também, né, que com essa situação do Covid, muitos pais estão estressados com as crianças em casa. E eu mesmo já presenciei, assim, época de férias, por exemplo, em julho, estar no restaurante e a mãe está do lado, na mesa do lado, enlouquecida. Nossa, não vejo a hora de começar a aula, para os meus filhos voltarem para a aula e tal, né? E me parece que essa é uma situação que, então, é mais recorrente do que eu até mesmo conheço. Ok, obrigada, Magda. Muito obrigada. Ok, vou conversar com vocês. É bem interessante a tua pergunta. E agora, de repente, eu fiquei pensando em algo assim. Agora, as crianças estão muito em casa. Os filhos estão muito em casa. E os pais precisando dar conta de serem os professores. Eles não são. Eles são os pais. Talvez muitos filhos, a partir dessa situação que estamos vivendo agora, comecem a ter medo das férias. Porque ficar em casa tanto tempo pode ser muito ruim para algumas crianças. Eles estão presenciando situações que antes eles não viam, porque eles estavam período na escola, então eles estavam em casa só no final de semana, e agora eles estão o tempo todo em casa, convivendo com os pais, ou com avós, com os irmãos. Certamente que muitas crianças estão estressadas, assim como seus pais, e isso me ocorreu quando você falou de ter visto uma cena em que a mãe, nas férias, diz: tomara que as aulas voltem. Talvez agora nossas crianças tenham até um pouco de medo daqui para frente, do tempo de ficar em casa. Essa é uma situação nova. E uma outra situação que você trouxe, a questão da educação, de que os professores acham que os pais transferem para o professor. Sabe, Magda e todos que estão aqui juntos hoje nessa interação, a maioria das vezes nós vemos um jogo de transferência de culpa entre pais e professores. Os professores achando que os pais exigem demais, estão sobrecarregados, e os pais achando que os professores deveriam fazer mais. Então, os pais acham que a culpa é do professor e da escola, o professor acha que a culpa é do pai, da mãe, da família. E não vai se chegar a uma conclusão sobre isso. Não há uma resposta. Não existe uma resposta única para isso, porque não existe culpa nem de um lado nem de outro.
que a criança precisa é que a escola e a família estejam juntos. A criança precisa desta segurança, de que a escola foi escolhida pela família, a família confia nessa escola. E da mesma forma que a escola confia que esses pais são os melhores pais para este filho e não interfere, e não julga. Agora, neste momento, especificamente, que estamos vivendo estes meses de pandemia e que as crianças estão aprendendo em casa, de que forma a escola pode se aliar com a família? Eu gostaria de respostas de vocês que são educadores. Como a escola pode se aliar para que a criança compreenda que, mesmo longe, a escola e a família estão de acordo? Porque a criança precisa disso. Esta segurança que a criança precisa. Que os professores respeitem os pais. E que os pais respeitem os professores. Alguma alternativa que vocês encontraram? Vejo aqui a Fabiana. Sei que você está muito envolvida na Secretaria de Educação, né? E a gente faz aquele projeto que agora não podemos ir presencial, né? Como é que vocês estão dando conta disso? Vocês que são educadores, orientadores, como estão dando conta de colocar a escola e a família juntos? Já é difícil para a criança esta época, agora que eles estão vivendo dessa forma, né? Como falei antes, de repente até com medo, com muita insegurança, os pais com muita culpa, porque se antes os pais já não davam conta, mais difícil ainda agora. Os professores se sentindo muito culpados, porque os professores não estão dando conta da sua tarefa de ensinar. E como fica a criança? Quando nós víamos, antes da pandemia, este jogo de culpa entre escola e professor, nós víamos que, enquanto há esse jogo, não se olha para a criança. Professor e pais se culpando, não olham para a criança. E agora, neste momento, como a escola olha para a criança? A escola precisa continuar o seu papel, aqui o Marcos Alexandre fala, enviar os materiais e as instruções para os pais darem aula para os filhos. Será que é isso que está acontecendo? Vocês que são educadores, é isso que está acontecendo? Vocês têm um jeito de conversar com esses pais? Vocês têm um jeito de orientar esses pais? Vocês não tiveram tempo para isso. Como vocês estão fazendo? O papel da escola também é dar suporte sobre cidadania, e o papel dela envolve, além dos pais, a comunidade que atua. Ótimo, Magda. Isso é uma colocação da amplitude do papel da escola. Bem, eu vou ler o que o Tito falou aqui. Tua explicação faz de conta que a Lei de Bases da Educação prevê a educação, o dever da família de Estado inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tarefa da escola, que agora não está fazendo, porque não é mais o ponto de encontro em que o aluno vinha trazer as suas questões. Agora está em casa. Se nós fôssemos constelar isso,
Que sentimento tem agora a escola e os professores que não estão dando conta desta que é a sua tarefa? Aí eu vou colocar para vocês, como eu disse um pouquinho no início, algo que eu tinha pensado sobre isso. Nós vemos nas constelações familiares o que aprendemos com Bert Hellinger, com nossos professores na pedagogia sistêmica. A escola tem um papel parecido com o pai. A escola tem uma energia como o pai. Que energia é esta? É aquela energia que vai para o mundo. É a energia do novo, das descobertas, dos desafios. E a família tem a energia da mãe, que é a energia do cuidado, da proteção. Então, quando a criança está em casa, ela está, de alguma forma, na energia feminina, da proteção e do cuidado, onde ela sabe que, de alguma forma, ela vai ser defendida, onde ela tem o seu território, as pessoas que gostam dela e que a protegem. Quando ela vai para a escola, e ela precisa disso, ela convive com outras pessoas, ela é passível de bullying, de agressividade, de confrontos. Ela precisa relacionar-se, ela precisa saber criar vínculos, ela precisa entender limites. Isso tudo é energia masculina. E agora, nossas crianças, adolescentes, estão aonde? Dentro de casa, da família, somente na energia feminina. Como fica esta força? Essa força de energia masculina da escola. E aí eu pensei numa proposta para vocês, né? Aqui é uma oportunidade de diálogo, de conversa, né? De discussão. Se eu fosse uma professora agora, estes alunos, eu conversaria com os pais e diria para as mães, sempre que possível, permita que o pai acompanhe as lições. Para que o pai tivesse um pouco de oportunidade de mostrar o lado do mundo, o lado masculino. E aí voltamos àquilo que conversamos no começo. Quem prepara este pai? Alguém diz aqui, acredito que as ações estão sendo planejadas para o retorno. Essa situação é nova, porém integrar as famílias sempre foi uma necessidade da unidade. Sim, sim. Andréia, eu até te convido a falar um pouquinho sobre isso. Eu acho muito interessante você compartilhar essa tua percepção. Se você quiser, sinalize aqui que você aceita e o Valfredo coloca você aqui para contar um pouquinho. Eu achei muito interessante essas duas palavras. E se mais alguém tem uma pergunta, algum comentário, por favor, vamos interagir, vamos trazer para enriquecer o nosso debate. Seja bem-vinda. Reative o seu som. Ok. Então, eu sou professora da educação infantil aqui em São José, né? A gente está em casa ainda, né, para poder se preparar para esse momento, né? Que toda semana a gente tem uma nova portaria dizendo fiquem em casa, né? Organize. Agora a gente começa a fazer um planejamento virtual, né? Com as famílias.
E uma das coisas que a gente percebe é o quanto é necessário a gente ter essa parceria com a família, né? O quanto é necessário que eles participem desses momentos, porque a criança vem de casa já com alguma ideia, né, do que eles estão vivendo, né? Então, do uso da máscara, desses momentos, vivenciam várias situações, então a gente, né, está pedindo a parceria das famílias e agora esse momento é de planejamento com as famílias. Mas esse olhar sensível, né, dos professores ainda, ele ainda precisa ser mais trabalhado, porque a gente ainda tem muita dificuldade de abrir as portas e permitir que as famílias entrem, né, naquilo que a gente acredita seja o nosso espaço, né? E não é, deveria ser uma troca, né? Mas às vezes a gente ainda tem muita dificuldade nesse ponto. E eu estou ouvindo isso e estou me imaginando lá, porque toda semana é umas discussões assim com supervisão, direção, mas assim a nossa maior dificuldade mesmo é ter a família como parceira, né? E não é só porque a família não quer, porque a gente não conseguiu abraçar e permitir, né, numa naturalidade, assim, né, numa troca natural, assim. Então, é isso o nosso momento de que a gente está vivendo hoje. Muito obrigada, Andréia. Você trouxe uma questão muito interessante, agora eu vou me permitir conversar um pouquinho com vocês. Por conta do que a Andréia trouxe, e algumas frases que ela disse me chamaram a atenção. A dificuldade que a escola tem de trazer os pais para a escola. Bem, então eu vou te contar uma coisa que não é segredo para quem estuda a pedagogia sistêmica. Os pais só vão se sentir acolhidos na escola quando os professores respeitam estes pais assim como são. Porque nós, professores, educadores, temos uma passagem muito efêmera na vida das crianças. Nós dizemos algumas palavras, conversamos com eles um pouquinho, vamos embora. Quem fica são os pais. Os pais são os primeiros e os mais importantes. Os professores não são importantes. Nós nos colocamos humildemente a serviço, fazendo o nosso trabalho, mas nós não somos os mais importantes. São os pais. Se o professor olha para os pais com este respeito, e aí eu tenho que voltar um pouquinho. Cada professor também é filho. Cada um de nós. Como é que nós respeitamos nossos pais? Começa por aí. Se nós temos nossos pais dentro de nós, nós podemos transmitir aos nossos alunos o respeito aos pais deles. Parece fácil de dizer, mas não é uma tarefa fácil. Principalmente quando temos situações em que as crianças vêm com muita dor, com dificuldades, com sofrimento. Porque às vezes a situação na família não é boa, ou os pais se separaram, e a criança está sofrendo, ou os pais não estão felizes, ou nem sequer a pessoa convive com os pais. A criança está sendo cuidada por outras pessoas. E este professor, às vezes, cai nesta tentação de se julgar um pouco melhor do que esses pais, ou de julgar esses pais inadequados, não bons o suficiente para essa criança que merecia algo melhor. E aí a família não vem para a escola.
A família só consegue chegar quando a escola, os professores, respeitam esses pais, assim como são. Mesmo os pais que não estão presentes, mesmo aquele pai que foi embora, mesmo aquele pai que talvez faça bem diferente do que a gente imagina que um pai deveria fazer. Só quando respeitamos os pais, eles se sentem à vontade para se aproximar da escola. Vamos adiante aqui, Fabiana. Um dos nossos maiores desafios é fazer com que a maioria dos alunos acompanhem e realizem as atividades de ensino. E o desafio que os pais nos colocam é que estão com dificuldades dos filhos realizarem suas tarefas. Fabiana, você gostaria de contar um pouquinho aqui, de compartilhar conosco? Eu gosto muito quando você fala. Eu vou pedir para o Alfredo se ele coloca a Fabiana aqui ao vivo. Seja bem-vinda, Fabiana. Que bom, Oi, bom te ouvir. Tá certo, então, boa noite para todo mundo, boa noite para o pessoal aí de Nova Trento, a nossa secretária, a Belinha, a Isabel, né, que agora nós temos uma nova secretária, a Marilice, né, que o nosso ex-secretário saiu para concorrer, né, então está aqui presente. Boa noite a todos os meus amigos aí que são alunos da Marilice, que são meus colegas de curso também, né. Então, Marilise, essa questão assim, né, que eu coloquei aí é um grande desafio que nós estamos passando nesse momento. É tudo novo para todo mundo, né? Para os professores é um grande desafio. Até os professores colocam para a gente, nossa, a gente não vê a hora que retorna o ensino presencial. Como era tão fácil, eu não sabia, né? Muitos chegam a colocar, nunca mais eu vou reclamar dos alunos, porque, né, realmente esse ensino à distância, ele tem os desafios, né? E os pais, né, a gente tenta de tudo essa aproximação com as famílias, com os pais, né, de fazerem com que os filhos acompanhem as atividades, que continuem, né, tendo esse ensino em casa, assim, né? E muitos pais chegam e conversam, assim, com os nossos orientadores, coordenadores pedagógicos e professores, né? Nossa, eu não consigo fazer com que meu aluno faça essas atividades, né? E, então, é um grande desafio. Até hoje, né, na secretaria, nós temos a orientadora também aqui da escola, de uma escola, né, do município, colocou, né, que a filha dele está de cama, está com depressão, ele não consegue incentivar ela a fazer nada de atividades, né? Então, é uma dificuldade também das famílias, a gente sempre conversa muito com os nossos professores, que é uma situação difícil que o pai e uma mãe estão vivendo, até por questões assim, né, de recursos tecnológicos, né? Muitas vezes o pai não tem um computador, não tem um notebook, tem que fazer as atividades no celular, muitas vezes tem um celular e tem 3 filhos, então é um grande desafio social, é um grande desafio também, né, para todo mundo, né? A gente muitas vezes até nem sabe como orientar esse professor, como exigir dessas famílias, né? O que tipo de exigência a gente, enquanto na educação, pode ter, né? Em relação até aos professores, em relação aos pais, né? Então a gente sempre pede, né? Tem o seu Moacir que sempre também, né? Conversa, né? Com a gente tem mais experiência. Ele diz, vamos com calma. É um momento único, como você, né, conversou com nós, assim, nesse momento, né, as nossas gerações, né, não viveram um momento como este, né, então é um grande desafio para todos, assim, a gente tenta fazer o melhor, e eu acredito, assim, que também a gente sempre orienta, né, nas escolas para entender, para compreender esse pai, essa mãe que vem, né, desesperado, que não consegue, né, muitos assim também, eles vêm assim meio mal educados com os professores, com os diretores, né, aí a gente pede que eles tenham paciência para ter um momento de escutatória, né, que eles também têm a questão, né, de econômica que está batendo nas nossas famílias, né, de desemprego e tal. Então, esse nosso desafio que a gente está tentando fazer o melhor possível, a gente sempre pede para os alunos, né, e para os professores irem
dando essas atividades online, né, tendo esse relacionamento, essa conversa com esses alunos, e ver o que eles conseguem trazer para os professores como devolutiva, né, e acolher. Acho que não está sendo fácil, né, é um desafio, na qual a gente também vai sair dessa crise, assim, com um olhar diferente, né, com grandes conhecimentos, principalmente na área da informática, né, então tem esse lado bom também, né, que a gente trabalha, né, essa questão da competência digital é importante para nós, educadores, para os nossos alunos, então a gente tenta, tendo esse olhar também, né. Que bom, obrigada, Fabiana, muito obrigada. Eu sei do teu empenho, do teu carinho com os educadores, do quanto você se esforça com o projeto de vocês para levar para os educadores toda a informação da pedagogia sistêmica para ajudá-los a lidar com situações difíceis, né? E, de repente, a gente está aqui no meio deste desafio, como você falou. O que me ocorre agora de dizer para vocês com relação a essa situação com os pais em casa? É algo novo, sim. Então, vamos pensar de uma forma como nós aprendemos, na constelação, de uma forma sistêmica, de uma forma ampla. Tudo aquilo para o qual eu me revolto, ou eu não aceito, eu nego, ou eu rejeito, tudo isso cresce e toma força. Então, para vocês, educadores, professores, quem sabe, Fabiana, você possa transmitir isso à tua equipe, no primeiro ponto, vamos aceitar, assim como é. Sem críticas e sem rejeitar e sem querer diferente, porque essa nossa rejeição só vai fortalecer o quê? As dificuldades. Então, no primeiro momento, é aceitar. E nesta aceitação, Fabiana e a todos, aceitar também os nossos limites. Como eu disse no começo, eu já percebi e escutei depoimentos assim, de professores se sentindo culpados, porque não dão conta. Então, vamos tirar essa culpa dos professores, tirar essa culpa da escola. É uma situação nova, inusitada, não sabemos o que fazer, fazemos o nosso melhor e temos as nossas limitações. O que vai acontecer? Nós vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos tirar disso uma lição, um aprendizado, uma experiência para futuras atividades, futuras decisões. Como a Fabiana disse, nós vimos agora a importância dos nossos alunos terem equipamentos adequados, saberem lidar com a internet, com estas informações online. Estes aprendizados vêm, caem na nossa mão, caem no nosso colo. Mas vamos observar com calma os nossos limites. Até onde nós podemos ir e o que nós podemos fazer. Um segundo ponto que eu gostaria de colocar para vocês é como o aluno está se sentindo agora. Aquele aluno que tinha facilidade na escola, talvez agora também tenha mais facilidade de estudar em casa. Porque o aluno que era bom na escola, fazia lição de casa, tinha facilidade para estudar, talvez agora não sinta tanta dificuldade. Mas a maioria dos nossos alunos tem dificuldade de aprendizagem. Como eles estão se sentindo agora? O pai e a mãe não sabem como repassar esse conteúdo, foi uma pergunta que colocaram aqui há pouco. Claro que não sabe. Não houve um tempo para esse pai ser treinado, orientado. Isso, de repente.
E talvez esses pais estejam muito irritados também com a sua incapacidade de poder acompanhar o filho. Como fica este filho que não tem êxito, que não consegue fazer uma lição porque não compreendeu essa lição? E isso pode ser, como a Fabiana disse, por questões técnicas, porque não tem um computador, porque não tem um celular, porque não tem sossego em casa, porque não tem um tempo, porque não foi designado um horário, uma disciplina, uma organização para isso. Como fica este aluno? Como ele se sente? Um fracasso? Então, a situação que a Fabiana relatou de uma aluna que está em depressão, que vai para a cama porque está em depressão, vamos olhar para isso. Para onde esta criança olha? Talvez ela olhe para a sua incapacidade, o seu fracasso em não conseguir realizar aquilo que ela precisa, aquilo que é obrigação dela. Talvez ela olhe para uma situação da família, talvez ela esteja representando aí a dor de um dos pais. Quando a criança ia para a escola, os professores tinham oportunidade de olhar para onde a criança estava olhando. Qual é a questão familiar que essa criança está trazendo? A mãe está doente? O pai está querendo ir embora? O pai está desempregado? A mãe está esperando um bebê? Agora vocês não têm como saber. Então, o segundo ponto que eu sugiro para vocês, humildemente, né, me colocando aqui, compreendendo a situação que vocês estão passando. Vejam os seus alunos como fazendo o melhor que eles podem. E digam isso para os pais. Quando os pais reclamarem, meu filho não dá conta, meu filho não está conseguindo, meu filho não vai conseguir, digam para esses pais, seu filho está fazendo o melhor que ele pode. E nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo o esforço que ele faz em fazer o seu melhor. Assim também, vocês podem dizer para os pais, nós compreendemos vocês e vocês estão fazendo o melhor possível. Porque esta é a verdade. Esses pais, mesmo que não tenham disponibilidade de tempo, não tenham como acompanhar, ou não tenham os equipamentos necessários, ou não tenham a sua casa de uma forma adequada para que o filho estude, ainda assim, estão fazendo o melhor. É um momento agora de trégua, sem culpas. Vamos tirar a culpa. Vamos deixar a culpa fora da escola, fora dos pais, fora do aluno. O aluno faz o seu melhor. Mesmo que depois vocês vão se deparar com o déficit, com a falta de conteúdo, mas neste momento ele está fazendo o melhor que ele pode. Nenhuma criança poderia fazer mais do que está fazendo. Nenhum pai ou mãe poderia fazer melhor do que está fazendo. E os professores também. Então, talvez em algum momento, eu não sei se isso é possível, os professores, quem sabe, pudessem propor, dentro desse período de aula que vocês têm com os alunos, uma conversa com os pais. Poucas frases, que vocês simplesmente acalmem esses pais dizendo, nós estamos vendo
que vocês fazem melhor. E nós reconhecemos o seu esforço, a sua disponibilidade, o melhor que vocês estão fazendo. E isso é tudo para o seu filho agora. Esse momento é desafiante para todos, quando temos barreiras com falta de recursos tecnológicos. Tatiane, você gostaria de conversar conosco um pouquinho, Tatiane? Trazer uma experiência lá do Amapá? Alfredo pode colocar a Tatiane aqui? Então, nós vamos ter pessoas do Sul e do Norte. Seja bem-vinda, Tatiane. Oi, boa noite. A Tatiane. Oi. Tá. Aqui no Amapá a gente está trabalhando, né, à distância com os alunos, e eu vejo que meus alunos, apesar das dificuldades tecnológicas, né, a maioria não tem computador, está acessando o celular, mas apesar das dificuldades, eles estão conseguindo, né, fazer seus trabalhos, e isso é o mais importante. E aí a gente tem esse diálogo diretamente com os pais, né? A gente manda mensagem incentivando os pais. A gente tem muitas famílias que estão doentes, né? A gente sabe as dificuldades. Então, a gente está trabalhando junto com a família, né? Tenta buscar esse elo, né? Com a família, principalmente. E a gente está conseguindo, né, vencer as barreiras. Tatiane, conta para nós como vocês estão fazendo essa conversa com as famílias. Como a maioria dos nossos alunos não tem computador, né, e a gente está usando o WhatsApp com eles. A gente tem um grupo com cada turma. Então, a gente trabalha assim. E aí são os números dos pais, não são dos alunos, são dos pais. Então, a gente tem um diálogo diretamente com os pais dos alunos. Ótimo, Tatiane. Você acha, então, que há essa oportunidade de vocês dizerem para os pais que eles estão fazendo o melhor que podem? Isso. É essa visão que eu tenho, né? Que eles estão fazendo o melhor que podem nesse momento. Ótimo. E os alunos também, né? Apesar de todas as dificuldades, estar com a família doente, eles estão fazendo o melhor. Muito obrigada, Tatiane. É exatamente isso. Assim vocês deixam todos mais leves. O professor faz o que pode, o aluno faz o melhor que pode e os pais fazem o melhor que podem. Não é o ideal, pode não ser aquilo que poderia ser se estivéssemos preparados para isso, mas é o melhor que cada um pode fazer. Isso é um grande alívio, porque todos nós, tanto os alunos como os professores e os pais, estão com medo de errar. Estão se sentindo sobrecarregados, achando que não dão conta e que estão falhando. E não é assim. Como é uma experiência nova, nós vamos todos sair diferentes, mais fortalecidos, claro, mas é muito importante agora que cada um sinta o conforto
de saber que está fazendo o melhor possível. Verdade. Muito obrigada. Obrigada. Tem mais alguém que gostaria de conversar conosco? Nós temos a Roseli, que é lá do Sul. Roseli, gostaria de conversar um pouquinho, contar a experiência de vocês? Então, o Alfredo coloca você aqui. Boa noite, Marilise. Boa Então, noite ao grupo todo. Tivemos a participação aqui de Santa Catarina, a participação do Amapá e agora do Rio Grande do Sul. Olá, boa noite, Marilise. Boa noite a todos que estão participando desse maravilhoso seminário. Eu agora, esse ano, estou também em sala de aula, tanto com ensino fundamental e médio, e está sendo uma experiência nova, como todo grupo diz, né? O maior desafio, eu vejo que está sendo os professores também dominar a tecnologia e os alunos também ter acesso a essa tecnologia, porque muitas famílias, principalmente, não têm o acesso à tecnologia. Nós usamos muito o celular também, muito pelo WhatsApp, mas eu vejo também como uma oportunidade de aproximação entre pais e professores. Nós temos uma prática, principalmente com o ensino fundamental, em que os pais vêm semanalmente na escola buscar as atividades e pegam essa atividade com o professor. Então, os alunos um pouco maiores, eles mesmos vêm buscar, mas os menores, os pais vêm buscar. Então, nesse momento, eles estão semanalmente tendo esse contato com o professor, tendo as orientações, tirando suas dúvidas, e eu acho que nós estamos tendo uma grande oportunidade da família e a escola estarem mais juntas, no sentido de dar-se as mãos para o melhor dos seus filhos. E eu penso que, a partir disso, também a escola vai passar a valorizar mais os pais e os pais vão valorizar mais a escola. Porque eles estão percebendo que é juntos que eles estão fazendo o melhor que podem pelos filhos e pelos alunos. Eu vejo, assim, é uma situação nova. Os alunos, com certeza, vão voltar, no momento que vão voltar, com uma defasagem bastante grande em termos de conteúdos, mas vão ter tido uma aprendizagem única. Uma aprendizagem única em termos de convivência familiar, em termos de valorizar o que é a escola, que muitas vezes não se valoriza, e o professor também vai voltar com uma outra visão. Eu acho que, por mais que é uma situação difícil, né? Eu acho que, em termos de aprendizagem, de conteúdos, com certeza todos estão enfraquecidos, vão voltar enfraquecidos, né? Mas eu acho que dentro de cada crise a gente pode ver uma oportunidade. E eu estou vendo essa oportunidade de aproximação e de valorização, tanto de pais como da escola. Acho que é isso, Marilise. Obrigada, muito obrigada mesmo. Beijo, Roseli. Alguém aqui perguntou como a pedagogia sistêmica pode ajudar nesse diálogo. Bem, o que é a pedagogia? Talvez dá para definir assim, é a arte de acompanhar quem aprende. A arte de acompanhar o aluno. E isso em qualquer idade, né? O mestre acompanha o seu aluno. E como a pedagogia sistêmica pode ajudar? Como é que nós podemos definir a pedagogia sistêmica? Como a arte, talvez, né? Nesse termo, da reconciliação. Porque o que Bert Hellinger nos trouxe, quando ele nos mostrou a constelação familiar, ele nos mostrou que a constelação sempre procura unir o que estava separado, trazer de volta o que estava excluído.
depois desse trabalho que Berto começou, das constelações, se expandiu para o direito sistêmico, então a constelação na área do direito, para a pedagogia, a constelação na área do ensino, e em cada uma dessas trazer de volta, reconciliar. Eu penso que esta pode ser uma premissa para desenvolver algumas propostas com as famílias. Reconciliar no sentido de que estamos de acordo com tudo assim como é, nos alegramos com aquilo que podemos fazer, não nos culpamos pelo que não conseguimos fazer, reconhecemos o que cada um pode fazer, pais, professores, alunos. Eu achei muito bonito o que a Roseli falou de aproximar a escola da família, e fiquei pensando, enquanto você falava também, Roseli, como as famílias também são diferentes. Então, este contato, essa aproximação entre escola e família, precisa ser muito ampla, muito aberta, com uma visão muito ampla, para que todos os tipos de família sejam acolhidos. Todos os padrões familiares sejam acolhidos. Alguém citou um pouco mais anteriormente a questão do desemprego. Então, esta criança que está vivenciando na sua casa o drama do pai não ter emprego, de estar vivendo com um auxílio do governo, de estar dependendo de uma cesta básica, é claro que não tem condições de se concentrar no estudo, talvez nem tenha crédito para celular, ou, enfim, nem tenha recursos mesmo, né? E o que a gente vai dizer para essa criança? Está tudo certo. Seus pais são maravilhosos, seus pais fazem o melhor por você, pela família. Está tudo bem assim como é. Se você conseguir ler um livro, se você conseguir acessar uma aula com seu coleguinha, está ótimo. Se não, também está tudo bem. Os professores estão aqui esperando, depois a gente recupera. Está tudo certo. Você está fazendo o melhor que você pode. E seus pais estão fazendo o melhor que eles podem. Tá certo, Andréia. Uhum. Bem, a nossa proposta era ir até as 20 horas, mas, gente, esse tema é muito bom. Nós podemos ir ainda uns minutinhos. Se alguém de vocês gostaria de dar algum depoimento, fazer uma pergunta, sinaliza aqui para nós, por favor. Eu gostaria muito de poder ouvir todos vocês, né? Mas quem sabe alguém tem vontade de compartilhar um aprendizado que vai ser útil para nós todos. Fique à vontade, diga aqui no chat que você quer participar e a gente coloca você aqui ao vivo. Tem duas pessoas, Marilise, com a mãozinha levantada, a Cleide Fucci, a Elaine Araújo, a Rosilda, mas a Rosilda e a Elaine estão desde o início com a mão levantada, não sei se foi sem querer ou eles querem participar agora. Alfredo, quem sabe você coloca a Cleide, enquanto você aguarda que as outras duas pessoas dizem para nós se querem participar. Oi. Oi, então, Cleide, bem-vinda. Então, gratidão pela palestra, estou amando. Eu estou falando aqui como avó e com a preocupação mesmo com a educação dos meus netinhos e com a dificuldade que os pais passam por isso, né? Eu acho que é um momento ímpar, estou até emocionada, porque estudar à distância é muito difícil para as crianças
elas têm muitas distrações nessa vida, elas querem jogar, elas querem fazer só outras coisas, e é muito difícil para eles estudarem. E, por outro lado, os pais mais exigentes querem, às vezes, exigir mais do que eles conseguem dar. Então, é um dilema muito complicado, que só queria dividir e compartilhar isso. Sei que para os professores também é extremamente difícil, é um momento, assim, ímpar na nossa vida, e que eu espero que realmente, quando isso acabar, a gente esteja melhor e mais preparado, porque é um grande desafio, vai ser um desafio enorme para todos. É isso, obrigada. Obrigada, Cleide, muito obrigada. Obrigada pelo seu depoimento. E agora que você trouxe isso, me lembra algo, quando você fala assim, e com essa tua emoção, com essa tua verdade, me vem também uma questão assim, como é que os pais estão lidando com isso? Também com as suas próprias histórias. Como era para eles quando eles eram pequenos? Quanta exigência eles também passaram. A nossa tendência é repetir para os nossos filhos aquilo que a gente passou e exigir deles, muitas vezes, aquilo que nós não conseguimos fazer. Quando, na verdade, a gente poderia aproveitar as novidades que os filhos nos trazem, muitas vezes nós cobramos desses filhos aquilo que não conseguimos realizar. Então, atrás dessa sua fala, do seu depoimento, Clília, está também essa questão sistêmica que os professores precisam acolher no coração. Como foram esses pais? Como adolescentes? Como crianças? Como alunos? Realmente é de se ter bastante paciência e aceitação. Mais uma vez, os pais são os pais certos e os melhores pais que essa criança poderia ter. Também me ocorre agora o papel dos avós. Quem sabe a escola possa fazer alguma atividade para incluir os avós. Porque se os pais agora não têm esse tempo, quem sabe os avós tenham tempo de ler uma história, de ajudar a criança a elaborar uma história, a criar uma história, mesmo em geografia, em matemática, a criar algo, quem sabe, com a sua simplicidade e com a sua experiência de vida, os avós agora possam ser úteis. A escola pode olhar para isso, acolher também a experiência dos avós. Se a criança não consegue fazer lição, quem sabe, uma história contada pelos avós também vale. Alfredo, passo para você dizer se está tudo bem assim, se podemos finalizar, ou tem mais alguém? Alfredo, você precisa agora aumentar o teu som um pouquinho. Sim, desculpe, estava fechado. A Ioneide do iPhone queria compartilhar, mas eu estou procurando ela aqui se eu localizo. Eu creio que ela saiu. Sem querer, eu pedi para ativar o vídeo. Ah, ela está aqui. Mas iPhone de Ioneide.
Um momentinho só, por favor. Já localizei. Por favor, Ioneide. Boa noite. Eu sou a professora Ioneide, sou aqui do estado do Amapá, de Macapá. Já tive a oportunidade e a honra de participar de alguns cursos da Marilise aqui em Macapá. E a minha experiência, eu trabalho com ensino fundamental 1, então cada escola, como eu falei, tem uma realidade diferente. A escola que eu trabalho é uma escola de periferia, é uma escola que as crianças são muito carentes, então cada escola resolveu trabalhar de uma forma diferente. Nós, da escola na qual eu trabalho, a gente manda as atividades para os alunos e ajuda no acompanhamento aquele pai que tem o WhatsApp, né, foi montado o grupo, e o pai que não tem, porque tem alguns pais que não têm o WhatsApp, a gente tenta fazer o acompanhamento por telefone, ligando, passando as orientações. É um momento um pouquinho difícil, né? É algo novo, então que a gente não sabe realmente como lidar ainda, né? Mas eu acredito que esse momento, que é desafiador, ele é um momento muito bom, porque quando passar tudo isso, a gente vai sair bem mais fortalecido. Eu tenho uma experiência para contar. Eu tinha um olhar para os pais dos meus alunos, que era o olhar de que eles era um olhar assim que eles não davam conta dos seus filhos, né? E eu tinha muitos problemas com os pais. E desde o ano retrasado, eu conheci as práticas restaurativas, e quando eu mudei o meu olhar para com os pais, a minha relação com os pais mudou. E a minha relação nas minhas salas de aulas com os meus alunos também mudou. A partir daí, depois das práticas restaurativas, eu comecei a conhecer também a pedagogia sistêmica, né? As constelações, a pedagogia sistêmica, e isso tem me ajudado muito. E assim, eu percebo que os meus alunos, eles têm mais facilidade, porque eu consigo olhar eles de uma forma diferente, né? Hoje eu tenho uma relação muito boa com os pais dos meus alunos. Assim, na escola na qual eu trabalho, a maioria dos grupos tem de 30 alunos, tem 20, tem 15, tem grupo que tem quatro pais, né? Nos grupos de WhatsApp. E no meu, que eu tenho 26 alunos, eu tenho apenas 3 alunos três pais que não fazem parte do grupo porque não tem o WhatsApp. Então, assim, o meu grupo é o grupo que tem mais pais participantes. E, por incrível que pareça, todos os pais estão acompanhando os filhos nas atividades. Eles têm dificuldades? Têm. Mas eu sempre digo para eles lá que a gente está para se ajudar. Tudo que está dentro da minha possibilidade, eu passo para eles, ajudo, porque esse é o momento. Eu sempre digo para eles, esse é o momento de nós nos unirmos, né? Porque quando a gente se une, a gente fica mais forte. E é isso que a gente tem que passar, porque medo dá, mas a gente tem que mostrar para eles, como você mesmo falou, Marilise, que eles dão conta e que eles estão fazendo o melhor que eles podem, assim como nós também estamos fazendo o melhor que a gente pode. O que a gente não pode é julgar esses pais, porque imagina só, se nós, como professores, estamos tendo dificuldades, imagine o pai que tem 3, 4 filhos estudando, e alguns ainda estão trabalhando, né? E aí, além de trabalhar, ainda ter que ajudar as crianças com as tarefas. Não deve ser fácil. Eu tenho um filho que ainda está estudando e ainda bem que ele já está na fase do ensino médio, então, assim, para ele não tem tanta dificuldade. Mas eu imagino os pais que têm crianças pequenas, porque onde eu trabalho tem pais que têm 3, 4 filhos, tudo no ensino fundamental 1. E então, imagina esses pais. Alguns são analfabetos. Como é que está sendo, né?
e tem que pedir para algum outro parente ajudar. Então, é uma situação assim bem delicada. Por isso que eu falo que cada escola tem uma realidade diferente. Que bonito, Ioneide. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo seu depoimento. E a gente já vê como o nosso Brasil é grande. Nós estamos aqui no sul, olha, de roupa de inverno. E você tem calcinha. Macapá sempre é quente, né? Que gostoso. Que bom te ouvir. E que bom escutar o teu depoimento. Sim, depois que você conhece esse jeito de tratar a família, de olhar para a família, de respeitar a família, como as coisas mudam. Então, mesmo esses teus alunos, das famílias mais simples, que não têm... os pais não estudaram, os pais são analfabetos, mesmo esses estão no lugar certo, têm os pais certos, e os pais estão fazendo o melhor que podem. Quando os pais percebem que o professor respeita desta forma, os pais se sentem mais fortes. Como eu falei no comecinho, os professores passam muito rápido. Os pais permanecem. Os pais vieram primeiro e vão permanecer para sempre. Então, um professor está maior do que um aluno, sim, porém, maior do que o professor, os pais. E quando nós nos colocamos nessa postura humilde, a serviço com nosso dom, nossa qualidade, nosso aprendizado, nosso conhecimento, a serviço. Eu escutei algumas vezes da nossa professora Angélica Alveira, que nos deu muitas aulas de pedagogia sistêmica, e ela dizia assim, que ela muitas vezes dizia para os pais, quando vinham trazer seus filhos para a escola, muito obrigada por permitir que eu fique um pouco aqui com o seu filho. Muito obrigada por confiar o seu filho a mim por algumas horas. Então, nessa postura, o filho é seu, é de vocês. Vocês estavam antes e permanecem para sempre. E eu estou só de passagem fazendo o meu trabalho. Agora, para a gente não alongar muito, porque alguns de vocês sabiam do tempo e se prepararam para outros compromissos, falando na Angélica, eu só gostaria de finalizar aqui a minha parte com uma frase que eu li num livro de pedagogia sistêmica da Angélica. Eu anotei no meu caderninho para contar para vocês. E é assim, vejam, este livro foi escrito há 10 anos atrás. Não tinha pandemia e não tinha essa previsão do que iria acontecer. Mas ela escreveu assim, há 10 anos atrás. O professor é um dos facilitadores fundamentais na formação das redes sociais que o mundo precisa para dar o próximo passo. Eu achei tão maravilhoso isso. O professor é um dos facilitadores fundamentais na formação das redes que o mundo precisa para dar o próximo passo. E como isso, quando eu abri nessa página, na Pedagogia Hellinger, o livro da Angélica, na página 229, quando eu abri ele, gente, tem tudo a ver com o que nós estamos passando agora. O papel do professor. Como as coisas vão mudar daqui para frente. Que papel maravilhoso vocês têm nesta formação de redes. Sejam muito fortalecidos. Eu coloco vocês todos no meu coração com muita gratidão. E desejo a todos o melhor trabalho possível agora
nessa época. O melhor aprendizado. E quem sabe ainda vamos ter uma oportunidade de compartilhar o que aconteceu, o que aprendemos e como nos fortalecemos. Boa noite. Boa noite também. Tchau para vocês. Boa noite a todos, muito obrigada. Gratidão. Obrigada, Posso dar um recado ainda, Alfredo? Podes falar. Eu esqueci de contar para vocês. Vamos ter um workshop vivencial no dia 18, quando a gente vai fazer constelações, exercícios em salas separadas. É uma vivência de 2 horas. E no dia 22 deste mês, temos o próximo seminário igual a esse, que nós vamos falar sobre as constelações no sistema prisional. Vocês vão receber convite, sejam todos bem-vindos. Tchau, tchau. 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 Boa noite também, boa noite. Tchau, Elisa. Beijos. Tchau, João. Tchau. Um beijo para vocês todos. Obrigada. Tchau, gente. Foi um prazer conhecer vocês. Até a próxima. Boa noite, Marilise. Boa noite. Não consigo colocar minha câmera. Boa noite, professora Rosilda, tá? Estou vendo você, Rosilda. Estou escutando você. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Jô. Boa noite, Dani. Boa noite, Dani. Alfredo. Boa noite, Fabiana. Boa noite para vocês. Um beijão. Beijão para todos. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Marilise.